Estamos aqui para estudarmos bastante para concurso público. Vocês estão no lugar certo, então fiquem tranquilos, relaxem e curtam, que agora é a hora de aula de improbidade administrativa. Se você já está numa sequência, fala, professor, eu já sei, eu já te conheço. Mas de repente você chegou aqui agora, então eu vou me apresentar formalmente. Meu nome é Leonardo, eu vou colocar aqui os meus dados. Eu sou o professor aqui do Vencendo Concursos em Direito, e hoje nós vamos falar de improbidade administrativa, que é a sequência de um módulo, tá? Então, se você está chegando aqui agora, a minha recomendação é assista aos módulos anteriores, é importante para você entender o contexto. Nós temos um curso de questões que é muito legal, Vencendo Concurso preparou para vocês um conteúdo bacana de questões que soma com todo esse conteúdo, tá? Então eu pego um pouquinho da parte teórica, em algumas questões eu somo essa parte teórica nas questões, então não é só para estudar pelas questões e não é só para estudar por esse conteúdo teórico que eu estou dando, é para somar os dois, porque aí sim vocês vão ter um volume de informações muito maior, muito mais direcionado em improbidade administrativa, que é um assunto assim recorrente de prova, e eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês, porque o conteúdo é focado, pessoal. A lei de improbidade tem bastante assunto, e é claro que eu foquei aqui naquilo que é mais e mais importante para concurso público, tá bom? Então eu quero a aprovação de vocês, a Vencendo o Concurso tem essa preocupação. O professor Cristiano, ele é um entusiasta dos aspectos de concurso público, então ele prepara conteúdo, prepara live, ele prepara material lá no YouTube, então vocês também já entrem agora lá no YouTube do Vencendo Concursos. Lá, pessoal, tem material maravilhoso e é gratuito, então se você não está seguindo o canal e se você não encaminhou para algum amigo que de repente não está com muita grana para assistir o conteúdo lá do Vencendo Concurso, pô, você está vacilando demais, tá? Então vamos lá, vamos agitar isso para que o negócio não pare e assim a gente consiga alcançar mais e mais pessoas. Pessoal, sem muita enrolação, vamos falar daquilo que realmente interessa, né? Que é conteúdo, e nós vamos falar aqui do processo administrativo. Porque o que vocês já visualizaram? Nas primeiras etapas, nós qualificamos quem são os envolvidos numa improbidade administrativa, quem são os agentes. Então você tem quem causa, né, ou o enriquecimento ilícito, ou a lesão ao erário, quem fere os princípios da administração pública, quem sofre com isso, né, quem que é o prejudicado, né, a administração pública. Também verificamos os aspectos gerais da improbidade administrativa para chegarmos no núcleo da improbidade, que são os tipos de situações que levam à improbidade, que estão lá previstas no artigo 9º, no 10 e no 11, que é o enriquecimento ilícito, né? Quais são as ações que levam ao enriquecimento ilícito, quais são as ações que levam à lesão ao erário e, por fim, quais são as atitudes que levam a ferir princípios da administração pública. Passado isso, a gente estuda as penalidades, que são muito importantes, e também alguns detalhes tratando ali de regras, como, por exemplo, o devido fornecimento do acompanhamento patrimonial, da evolução patrimonial, declaração do imposto de renda. Então, esses aspectos acessórios tão importantes também em questões de prova. E agora a gente vai partir para o assunto, final, que é justamente a parte processual. Então, quando incorre na improbidade, como é que há, né, o desfecho dessa circunstância? Então, eu vou mostrar para vocês o seguinte. Para iniciar, então, qualquer pessoa, tá, isso é importante, vamos já destacar. Então, qualquer pessoa, afinal, pessoal, a gente não pode esquecer que a improbidade, ela afeta toda a sociedade, né? Então, quando um agente público ele é desonesto com a administração pública, não é só a administração pública que é traída, né, que sofre com essa desonestidade. Toda a sociedade, porque é só a gente olhar o caminho do dinheiro, né? De onde vem o dinheiro que forma o patrimônio público? No nosso bolso. Então, quando você paga o seu tributo e um agente público desvia, um agente público permite que um terceiro tenha benefício, quando aí o meu dinheiro, né, somado ao seu, está sendo prejudicado. Então, nós, da sociedade, isso é importante,
temos o papel também fiscalizador, né, fiscalizatório. Então, qualquer pessoa pode representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada a investigação. Então, percebam que aqui não é processo judicial. Aqui nós estamos numa fase inicial, investigatória, administrativa, para que se verifique. Será que não é só uma ilação? Será que não é só uma perseguição? Será que não é só uma confusão? Ou realmente ali há um indício de materialidade, né, de uma prática de improbidade administrativa, né? Então, como é que será feita essa denúncia, né? Essa pessoa interessada aí em denunciar, ela deve apresentar por escrito, tá? Ou reduzida a termo, ou seja, quando ela relata e depois esse conteúdo é escrito, né? Então, de qualquer forma, nós temos que formalizar, ou seja, deixar tudo bem escrito. É claro que existe uma súmula do STJ, a qual entende que a denúncia ela pode ser anônima, depois eu falo disso para vocês, mas vamos ver a lei, tá, pessoal? A gente tem que tomar cuidado com a prova. Se a prova for baseada na lei, tá, o que a lei exige é uma representação por escrito ou reduzida a termo, ou seja, ou escrita posteriormente, assinada, que vai ter a qualificação do representante, as informações sobre o fato e sua autoria, ou seja, uma redação contando o que aconteceu e indicando provas que já tenha conhecimento, para que isso seja analisado de uma maneira mais profunda. E vejam, né, se não atende esses requisitos, essa representação será rejeitada. Então, o que eu quero falar com vocês? Deixa eu até aparecer aqui. Assustaram, né? Não, tá tudo bem. Então, daqui a pouco eu saio de cena. Mas é importante o seguinte, nós temos uma súmula do STJ que diz o seguinte, desde que tenha motivo, desde que seja robusto, né, é permitido que a administração pública receba uma denúncia de improbidade baseada em uma denúncia anônima. Mas isso é uma exceção, porque tem um poder-dever de autotutela imposto ao Estado. Então, nesse quesito, cabe ao Estado investigar, mesmo que seja uma denúncia anônima, mas isso é uma súmula, um entendimento muito específico do STJ. O que quer dizer? Que se a questão for muito específica, de acordo com a jurisprudência, de acordo com a súmula, de acordo com o entendimento dos tribunais, aí legal, você diz que não precisa ser uma denúncia devidamente identificada, mas tem que ser bem específica. Agora, se a questão falar de acordo com a lei, que a maioria das questões fazem assim, mas é FGV, tá, pessoal? Então, FGV, CESP, dependendo do tipo de prova, eles caminham para a jurisprudência, mas você tem que olhar o edital. Agora, se for principalmente VUNESP, mesmo a FCC, ou até mesmo CESP e FGV, que só coloquem de acordo com a lei, ponto, você já resolveu o seu problema. Não há o que se espernear, se desesperar. Então, se é de acordo com a lei, vamos voltar lá para a lei, que é mais legal do que eu. De acordo com a lei, se não tem a qualificação do representante, se ela não é escrita, né, aí ela é rejeitada, tá bom? Mas isso de acordo com a lei. Continuando, atendidos então esses requisitos, né, da representação, a autoridade competente, né, aquela que vai apurar a improbidade, vai determinar a apuração dos fatos. Né? Então vai ser formada aí uma comissão para que se analise, né? Porque às vezes até parece improbidade, mas talvez não se enquadre exatamente no que diz a lei. Então, por isso que, antes de mais nada, é preciso apurar. Observada a legislação que regula o processo administrativo e disciplinar aplicável ao agente. Então, ou seja, cada ente federativo tem a sua lei que trata do processo administrativo. Por exemplo, se o servidor é federal, tem a 8.112. Se o servidor é estadual, cada estado tem um decreto que estabelece o chamado Estatuto do Servidor Público daquele estado. E nos municípios é a mesma coisa. Quase todos os municípios vai possuir um Estatuto do Servidor Público do município X. Então são essas regras que vão dispor a respeito do processo administrativo disciplinar que serão observadas no momento dessa apuração feita na improbidade administrativa, tá bom? E até se confunde muito. Professor, é um processo administrativo, disciplinar ou é uma improbidade? Às vezes essas coisas caminham próximas. Você vai ter um processo administrativo disciplinar, você vai ter um processo depois judicial de improbidade e às vezes você pode ter um processo de natureza criminal baseado numa situação de improbidade. Você tem também às vezes um processo civil
E assim vai, né? Porque depende do que aconteceu. Então, essas ações são independentes entre si, tá? Participação do Ministério Público e do Tribunal de Contas. O que que acontece? Essa comissão processante, que vai ser formada ali pela autoridade competente, que é a prejudicada pelo ato de improbidade. Então, se eu cometo uma improbidade na prefeitura X, a autoridade competente é o núcleo formado na prefeitura X. Se eu sou um servidor lá do estado Y, a comissão processante ela é formada com base naquele estado Y para atender os anseios daquele estado que está sendo prejudicado, né? Então essa comissão processante, ela já tem que chamar o Ministério Público. Por que que o Ministério Público participa? Para evitar um conluio, né? Para evitar que, principalmente nessas relações muito próximas, município e tal, alguém da comissão processante faça o chamado passada de pano, né? Pô, esse cara aqui é gente boa e tal. Não, não, não. Então vai ter a participação do Ministério Público para que o Ministério Público dê mais lisura. Afinal, né, segundo o Código de Processo Civil, o Ministério Público cuida dos aspectos democráticos e principalmente, né, dos interesses sociais e dos interesses sociais e dos interesses públicos. Então, ou seja, tem tudo a ver com a atuação do Ministério Público, tá? Tribunal de Contas, logicamente, porque pode envolver aspecto patrimonial, então por isso que também tem a questão do Tribunal de Contas, para apurar aí essa prática de improbidade administrativa, tá? O Ministério Público ou o Tribunal de Contas, pessoal, só para lembrar, a gente tem Tribunal de Contas da União, nos estados e o Tribunal do Município, por exemplo, em São Paulo, tá? Não são todos os municípios que possuem tribunais de contas, mas, por exemplo, em São Paulo tem. Todos os estados possuem tribunais de contas, né, os TCS, e existe o TCU, que é o Tribunal de Contas da União. Aí depende do ente que foi prejudicado, né? Então, se naquele estado, o município que sofreu, por exemplo, sei lá, no Pará, então vamos imaginar que o ato foi lá no município X, mas não tem tribunal municipal, aí quem cuida é o Tribunal de Contas do Estado, né? Então, o Ministério Público ou o Tribunal de Contas poderá, a requerimento, designar um representante para acompanhar o procedimento administrativo. E o que ocorre aqui nas indisponibilidades de bens? Na ação por improbidade administrativa, poderá ser formulado em caráter antecedente, ou seja, antes de existir o processo, tá, pessoal? Ou incidente, que seria durante o curso de um processo judicial, né? Porque às vezes você, antes de ter o processo, né, que seria a forma antecedente, você já percebe o quê? Poxa, se a gente entrar com uma ação judicial, a primeira coisa que essa pessoa vai fazer é o quê? É sumir com os bens. Então, o que que a gente faz? A gente entra com uma medida cautelar antes de existir o processo, já pedindo bloqueio desses bens para pegar a pessoa de surpresa. Ou pode ser que já exista o processo está em andamento e naquele momento percebe, olha, esse sujeito aqui ele agiu incorretamente, vamos bloquear os bens. Faça uma medida cautelar incidente, ou seja, no curso do processo já em andamento. Então, antecedente é antes de existir um processo, a ação principal, e o incidente, né, incidental, já é no curso de um processo, tá? Pedindo essa indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de um enriquecimento ilícito, tá? Então, esse pedido aí é feito por quem tem capacidade postulatória, né? No caso, o Ministério Público, tá? Então, a ação para aplicação das sanções, tá vendo? Isso é muito importante, pessoal. A ação, né? Ela é proposta pelo Ministério Público. Então, veja, o Tribunal de Contas não entra com a ação. Quem tem capacidade postulatória é o Ministério Público, né? Então, é ele que pede a indisponibilidade dos bens. O município teria que pedir, ou o Estado teria que pedir para o Ministério Público para que o Ministério Público seja o interlocutor do interesse público nessa história, tá? Então, é o Ministério Público que tem capacidade postulatória, que vai seguir o procedimento comum previsto no CPC, Código de Processo Civil, tá? Então, é o rito do processo civil. Onde, né? Onde que tramita essa ação, né? Qual que é o foro? Né? O foro é local, tá, pessoal? O foro é uma circunscrição. Deverá ser proposta perante o foro, né, do local onde ocorrer o dano ou da pessoa jurídica prejudicada, né? Então, por isso que eu falei, se é no município, se é no estado, depende das circunstâncias envolvidas, né? Então, se é uma ação que denota ali um prejuízo ao erário daquele município, se é uma relação do Estado, se é uma relação da União, né? Então, em regra, é onde ocorre o dano ou da pessoa jurídica, né? Ou no caso do próprio ente federativo aí prejudicado, tá bom?
Prevenção. O que é a prevenção? O juiz prevento, né? Vou explicar para vocês. A propositura de uma ação, conforme o local mencionado, então houve lá um dano causado no município de São Bernardo. A propositura da ação, conforme o local mencionado anteriormente, prevenirá a competência do juízo para todas as ações posteriores intentadas que possuem a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto. Então, ou seja, qualquer desdobramento daquela circunstância, você tem que reunir naquele juízo. Então, ou seja, você descobre ali, isso aconteceu, por exemplo, sem mérito político, tá, pessoal? Isso aconteceu na Lava Jato, né? Não sei se vocês se recordam. Isso é comum que se ocorra, para você reunir todas as ações em um juízo só, já que ele se torna prevento. Então é o que diz a lei, né? Então, quando entra no lugar, qualquer outra ação que tenha a mesma causa de pedido e o mesmo objeto devem ser direcionados àquele juiz. Por quê? Porque ele que recebeu a primeira, ele deve continuar com as demais que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto, tá bom? Porque às vezes você vai tendo práticas que se repetem, né? Como por exemplo o cartel das construtoras, já tivemos aí máfia dos fiscais, etc, né? Vocês sabem bem. Então você soma tudo isso em um juízo só, tá bom? Manifestação do requerido, né? Ou seja, aquele que está sendo processado por improbidade administrativa. Isso aqui é importante, esse prazo, ele cai bastante. Quem já foi fazer algumas questões já deve ter visto, né? Eu já estou antecipando que você vai enfrentar questões cobrando isso aqui, tá? Então, se a petição inicial estiver em devida forma, ou seja, está bem regularizada, o juiz mandará autuá-la. O que é autuar? Né? Se o processo é físico, pessoal, autuar é furar, colocar numa capinha, fecha aquela capinha, né, forma os autos do processo, etiqueta. E se for digital, professor, eletrônico? Aí digitaliza tudo e forma os autos eletrônicos, né? Esse é o processo de autuação. Vai virar lá uma visualização, tipo um PDF lá no sistema do Tribunal de Justiça, né? E vai determinar a citação dos requeridos para que a contestem, né, contestação, no prazo comum de 30 dias. Isso é muito legal para a prova. Por quê? Segundo o CPC, a contestação ela é feita em 15 dias. Então é natural que de repente a pessoa não tendo estudado especificamente a lei de improbidade, e se você for ver, provavelmente vai ser até a alternativa A, 15, né? As pessoas marquem 15 dias, que é o prazo de contestação, mas a lei de improbidade é específica. E a improbidade é um tipo também específico de processo. Então prevê um prazo específico de defesa. Então, se a pessoa não estudou, erra fácil, e vocês não vão errar. Prazo de defesa na ação de improbidade, 30 dias, tá bom? E o que ocorre, né? Tem a decisão e o agravo de instrumento, que é um recurso, eu vou explicar para vocês. Ó. Da decisão que rejeitar questões preliminares suscitadas pelo réu, em sua contestação caberá o agravo de instrumento. Ou seja, esse réu ele vai tentar, como eu digo, né? Cortar o mal pela raiz. Ele vai tentar encerrar o caso nas suas preliminares, né? Ele vai tentar alegar ilegitimidade, ele vai tentar alegar circunstâncias em que o juiz não aceite o prosseguimento do feito. E caso o juiz, analisando as preliminares, o juiz entenda em rejeitar, ou seja, em dar continuidade ao processo, poderia surgir uma dúvida se nesse sentido é uma sentença, né, que não é o caso, e dali você iria apresentar uma apelação, mas não é, logicamente, se ele só rejeita as preliminares, ele dá sequência ao processo, aí nós temos uma chamada decisão interlocutória, que não é uma decisão que termina o processo, ou seja, uma decisão, o nome está dizendo, decisão, mas que o processo continua. E havendo continuidade processual, o único recurso cabível seria o agravo de instrumento, né, e não uma apelação, porque a apelação ela é cabível contra a sentença. Tá? Então, cuidado se cair na sua prova, né, qual recurso cabível aí contra uma decisão do juiz que rejeita as preliminares suscitadas, né, apresentadas pelo réu, é o agravo de instrumento, tá bom? E solução consensual. O que é isso, professor? Havendo a possibilidade da solução consensual, poderão as partes requerer ao juiz a interrupção do prazo para a contestação por prazo não superior a 90 dias. Né? Então, ou seja, é uma prática, pessoal, que vem desde 2014, 2015, tanto no âmbito do CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, CNJ, Conselho Nacional de Justiça, Código de Processo Civil, tem lei que trata de mediação, então, ou seja, é uma busca do Estado, né, muito mais do que só o Poder Judiciário, então, ou seja, todo o Estado,
em solução consensual dos litígios. Então, o Ministério Público está sendo treinado, toda a sociedade vai ser treinada para que se busque mais conciliar do que judicializar e continuar com o processo judicial. Então, a lei de improbidade ela vem nessa sequência, então ela falando, olha, eles estão tentando chegar num acordo, dá para fazer uma reposição, dá para fazer uma composição, o Ministério Público vai participar, ele vai verificar se o Estado não está sendo prejudicado, tem todo o ressarcimento. Vamos parar, vamos suspender esse processo por 90 dias para dar tempo dessas pessoas chegarem num acordo, tá? Essa que é a ideia, gravem somente a ideia dos 90 dias, tá? Então pode suspender? Pode por 90 dias, tá? É o prazo previsto na lei, não pode ultrapassar 90 dias. E prescrição, o que é a prescrição? A ação para aplicação das sanções previstas, né, que eu falei para vocês na aula passada, isso aqui é novo, tá, pessoal? Guardem esse prazo, que eles unificaram. Antigamente tinha um escalonamento, né? 8 anos contados a partir da ocorrência do fato, ou no caso de infrações permanentes, o dia que cessou a permanência. Né? O que é a infração permanente? Né? A pessoa recebe lá uma mesada, recebe um pichuleco, como é que vocês chamam, não sei na cidade de vocês, o ato de corrupção, o suborno, né? Contínuo. Não, se foi só uma coisa ali naquele momento. Então eu peguei aqui o livro da biblioteca, tal, pronto. É dali, né? Do ato faltoso. Agora, se é uma situação que ocorre com frequência, né? Então, seja, toda semana, todo mês, ou por um período que eu vou envolvendo naquela corrupção, aí a lei fala que é 8 anos a partir do dia que cessou a permanência, né? Então, ou seja, quando eu parei, nunca mais recebi, desse último dia eu conto 8 anos para poder punir esse infrator, tá? Guardem esse prazo de 8 anos, tá? E também, lógico, o período aí que se inicia também é muito importante. Pessoal, e aqui a gente encerra essa base para vocês, essa base teórica, que eu, como mencionei anteriormente, procurei ser o mais sucinto, o mais direto para aquilo que realmente cai muito em prova. Somado, não se esqueçam, as questões que foram aplicadas, assistam novamente essas questões, daí você vai somar a parte teórica com as questões, porque nas questões eu também trabalho muita teoria, nas questões eu passo para vocês muitos entendimentos, muitos detalhes, afinal a gente está vendo ali o examinador discutir pormenores da lei, que aí eu pensei, poxa, se eu ficar trabalhando esses pormenores na teoria fica muito cansativo, então vamos mostrar para o aluno como é que isso cai em uma questão de prova, e aí a gente soma, tá? Então somado esses dois conteúdos da Vencendo Concursos, teoria e questões, vocês têm um conteúdo muito legal. É uma marca aqui da instituição, deixá-los bem preparados, com conteúdo direcionado. Vejam que não tem enrolação, que não tem papo furado. A gente pode até brincar um pouquinho aqui para deixar um pouco mais descontraído, mas o objetivo é que vocês tenham um conteúdo direcionado, um conteúdo que realmente é proveitoso para a prova de vocês. Eu estou recebendo, assim, muitos feedbacks positivos dos alunos. É galera que entra lá no meu Instagram, o pessoal também está lá já no meu YouTube, está no Facebook, enfim, vocês me encontraram nas redes sociais e eu estou recebendo, pô, o professor está indo legal, estou curtindo, tem gente que já está fazendo prova de concurso público, está tendo sucesso com esse material já de improbidade mesmo que eu ainda não tinha terminado, o pessoal já estava assistindo, eu já estou recebendo feedback e eu estou super feliz. Então, que vocês continuem firmes e fortes, porque aqui nós estamos para trazer o melhor para vocês, afinal, né, não custa repetir aqui, é vencendo. Então, para quem quer vencer, chegou no lugar certo. Tá bom? Grande abraço, pessoal. Até a próxima. Se cuidem e estudem muito, estudem bastante. Olá, tudo bem com você? Você acaba de assistir a uma aula, ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no curso preparatório Gabaritando Câmara de Diadema para o cargo de assistente legislativo 1 e 2. Olha só, gente, concurso sensacional, paga-se muito bem, quase R$ 4.000 só de salário fora benefícios, e você não pode ficar fora dessa, né? Além do que tem muitas vagas aí. Bom, é o seguinte, nós aqui do Vencendo Concursos montamos o curso online preparatório. Você assistiu uma aula, se chegou até aqui é porque gostou, e se gostou, continue porque eu tenho um recado importante para te passar. Eu quero te mostrar quais são as vantagens do nosso curso online preparatório. Por que você tem que estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos? Então visualiza aqui comigo, olha só, para você entender melhor o funcionamento do curso preparatório. Bom, em primeiro lugar, ao adquirir o curso, você terá acesso imediato. Então, você recebe no seu e-mail
os dados de acesso e já começa a navegar com a gente imediatamente, tá? Você vai ter no curso acesso ilimitado, poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser durante um ano. Olha que maravilha. Por quê? Porque o curso acaba servindo de base para outros concursos. Você vai ter no curso Teoria e Questões Comentadas. Aliás, centenas de questões comentadas pelos nossos professores. E material em PDF das aulas, tá bom? Então, nós pegamos todos os slides aí que os professores utilizaram para gravar as aulas e transformamos em PDF para ficar mais fácil para você, certo? Estamos com uma promoção super especial de lançamento. Olha isso, gente. De R$ 497 reais por apenas R$ 297 reais ou 12 vezes de R$ 29,65. Pessoal, me fala uma coisa. O que que você paga com R$ 29,65, hein? Não dá nem para comprar uma pizza hoje em dia, na é verdade? Então, se você economizar uma pizza por mês, você paga o curso preparatório. Para adquirir, você vai fazer o seguinte: abaixo do vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado à página do curso. Lá encontrará todas as informações. Vai ter um botãozinho amarelo lá no meio. Você vai clicar nesse botão, vai preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto. Vai começar a estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos, ok? Bom, é isso. Eu vou ficando por aqui. Ó, já clica aí, já faz a sua matrícula e inicie seus estudos. Tendo alguma dúvida, manda um WhatsApp pra gente, tá? Na nossa central de atendimento, 11 974656052, ou chama no chat online lá na página do curso, tá bom? Grande abraço para vocês. Vou ficar te aguardando, hein? Dentro da plataforma. Valeu e até mais.